Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao meu canal Arte de Despertar. Esse vídeo que eu fiz aqui eu dei o título de 3 conselhos ou hábitos para a sua saúde e também para a sua sobrevivência. Por que eu falo isso, pessoal? Para melhorar sua vida de forma rápida, tá? E imediata, tá? A gente não precisa ser um especialista em alimentação, um superatleta, um cara que entenda de muitos exercícios. Tudo isso é bom, é lógico, cuidar da alimentação, exercícios regulares, tudo isso. Mas eu acho que o principal, pessoal, é tu poder fazer algumas práticas simples, que só exigem um pouco de disciplina e boa vontade. Essas 3 práticas, pessoal, os 3 hábitos, vão melhorar em muito a sua saúde de uma maneira muito simples e comum que tu pode adaptar na tua vida, tá? Eu não só tenho estudado isso a fundo, mas eu tenho posto em prática na minha vida. Como eu sempre gostei de exercício físico, eu faço isso há muito tempo, né? A gente se descuida com o tempo, tanto em alimentação como em exercício físico. Às vezes a gente chega numa idade em que tu quer simplificar melhor a tua vida e as coisas. Isso inclui alimentação, exercícios e algumas práticas, né? Então eu considero o primeiro hábito muito importante, pessoal, se chama jejum, né? Agora tem a onda do jejum intermitente que é muito bom, tá? Mas tem muita lenda nisso, né? Mas vale a pena você estudar esse assunto que é muito importante, tá? Qualquer jejum que você faça, tá? É sempre bom. Não importa se é um jejum de 12 horas, 18 horas, 16 horas, 24 horas, um dia, dois, três. Mas vamos começar com uma coisa bem simples, tá? Por exemplo, se você está um pouco mal ou um pouco cansado, tá? A gente tem que aprender com os animais. Quando ele não está bem, pessoal, o animal ele não come nada. Ele entra num processo de repouso que dá tempo do corpo se regenerar. Então isso é muito importante aprender com essa observação, né? Outra coisa, né, pessoal? Normalmente o meu jejum que eu faço é de 24 horas. Eu fico 24 horas sem comer nada. Isso eu coloco na minha experiência de vida, né? Como é que eu faço? Tu pode fazer o jejum mais curto, mas eu já vou direto pro 24 horas, tá? Como é que eu faço? No domingo, que é sábado e domingo que a gente come mais no fim de semana, normalmente a minha última refeição no domingo é às 7 ou 8 horas da noite. Não importa se é um café, algo leve ou algo pesado. Geralmente é algo leve. No domingo, eu só vou comer algo na segunda-feira, às 7 ou 8 horas da noite. Então eu passei 24 horas sem comer nada, tá, pessoal? Então isso é fundamental. Depois, quando eu termino o jejum na segunda-feira, eu como algo leve para ir adaptando o organismo. Não tem, isso é o mais viável, né? Outra dica muito importante: nunca coma muito tarde e antes de dormir. Porque quando tu come antes de dormir, tu gera todo um metabolismo, uma ativação do teu aparelho digestivo. E tem uma relação profunda na acupuntura, nos jinjis, nos meridianos de energia, e que o estômago tem relação direta com a mente. Outro detalhe importante: se você ficar sem comer, tá? Não se preocupa, você não vai ficar com fome. Psicologicamente ela vai te induzir isso, mas você acostuma muito fácil. Você não vai ficar tonto, não vai desmaiar e também não vai morrer, pessoal. O que acontece quando as pessoas têm muita ansiedade, e quando a ansiedade vem, como eu disse que o estômago tem relação profunda com a mente, a ansiedade é uma situação mental, né? As pessoas têm o hábito, às vezes, de comer alguma coisa, porque ativando o metabolismo automaticamente acalma a mente. Só que você não está atacando a causa da ansiedade, né? Então você pode comer muitas vezes durante o dia, né, para tirar sua ansiedade. Então cuide da ansiedade, né? Processos mentais, faça exercícios mentais para acalmar a mente, porque não tem nada a ver com comer, tá? Isso é o principal. Outra coisa é que o jejum de 24 horas vai te dar um bem-estar enorme, só vai sentir isso quem faz, e ele entra num processo anti-inflamatório, pessoal, né? Ou seja, todas as toxinas, todos os radicais livres tenderão a ser queimados ou expulsos do seu corpo pelas vias naturais. E com o tempo, tá, pessoal, eu sugiro que você altere alguns alimentos, principalmente diminuindo alimentos que geram muito acidez no sangue, que gera muitos radicais livres e toxinas no corpo. Comer de 5 a 6 vezes ao dia, pessoal, é um grande veneno, né?
Quem criou essa função de 5 a 6 vezes por dia são os preparadores físicos, o pessoal que trabalha diretamente com esporte, né? Só que isso é aconselhável, tá, pessoal, para um atleta de grande performance, para uma pessoa que fica 3 a 4 horas na academia, ou para um trabalhador braçal que exige muita queima de caloria. Só que isso é um grande veneno, né? Então, como as suas refeições normais, né? 3 ou duas eu acho ideal, né? E faça seu jejum de 24 horas uma vez por semana. Outro hábito fundamental que eu considero, pessoal, é fazer caminhadas. Veja bem, eu não estou dizendo correr em esteira, não estou dizendo fazer maratona, mini maratona ou correr alguns quilômetros. Não, eu estou falando simplesmente caminhar, né? O homem como um nômade, né, desde os princípios da caverna, né, pré-históricos, ele sempre foi um caminhante, né? Então, com o tempo, com a modernidade, a gente perdeu essa qualidade devido ao conforto, às comodidades, né, aos meios de transporte, né? Então eu considero que, caminhe 4 vezes na semana, de 40 a 50 minutos é suficiente, pessoal. Com isso você vai queimar calorias, trabalhar o sistema cardiovascular, regular sua pressão arterial, né? E acima de tudo regula o açúcar no sangue e N outras funções. Pesquise sobre o que é o hábito de caminhar e todos os benefícios que você vai ter, tá? Outra coisa muito importante no caminhar é a exposição ao sol, pessoal, que você vai ter. A gente sabe todos os benefícios que o sol traz para a parte física, mental e emocional de todas as pessoas, né? Então, se expõe ao sol, ver as coisas passar ao teu redor traz benefícios ao cérebro, né? Tudo bem, se você não pode, às vezes tem dia chovendo, faça a sua esteira, né? Mas quando você pode estar no ambiente natural, caminhe na rua, caminhe na natureza, né? Tenha contato visual com tudo que ocorre ao seu redor. Isso traz um benefício, além da parte física e fisiológica, traz um benefício para o cérebro, pessoal. E quando você vai caminhar também, tá, pessoal, tu pode potencializar todos esses efeitos caminhando com alguém. Se você tiver a sua companheira ou seu companheiro para caminhar, alguns amigos, é muito bom caminhar com várias pessoas, né? É lógico, desde que as pessoas não fiquem tagarelando 24 horas por dia, né? Que isso aí só atrapalha, eu acredito, né? Então, eu aqui, o caminho seguido onde eu moro, né? Minha esposa me acompanha às vezes e é muito bom, né? Pra gente, não só o exercício, mas uma interação. Eu, como praticante Tai Chi, Qigong, né? Algumas artes orientais antigas que eu faço isso há, meu Deus, 45 anos e dou aula há 28 anos mais ou menos, né? Tem uma regra do taoísmo que diz assim, o universo está em constante movimento. Logo, se você está em movimento, você está de acordo com o universo. O que eu quero dizer com isso? Nunca pare, pessoal. Sempre se movimente, não só física, como mental, emocionalmente e energeticamente. Quando o ser humano ele para de se movimentar, os princípios de degeneração e de morte se aproximam da vida dele. Então, vá até o fim da sua vida sempre se movimentando. Nunca deixe de se movimentar. Esse é um princípio do taoísmo muito importante que eu levo na minha vida desde os 10 anos de idade, quando eu me aproximei de todas essas filosofias orientais. Depois que você tem o hábito de caminhar, tá? Já adquiriu esse hábito, você pode completar esse hábito com alguns exercícios de força, usando o próprio peso do seu corpo. Então tem vários exercícios, seja de internet ou que você pode pesquisar, tá? Exercícios, né, simples como o agachamento, né, em pé parado ao agachamento, fazer apoio inclinado, fazer polichinelo, fazer corrida no mesmo lugar, né? E outra coisa, sem a necessidade de ir numa academia. Eu sempre fui adepto. Por exemplo, assim, se você quer fazer pão, né? Eu sou um tradicionalista, né? Uma pessoa que gosta das coisas onde a gente usa os recursos que tu tem ao redor. Esse é o princípio do sobrevivencialismo, né? Usa recursos que você tem ao redor para ter a sua subsistência. Então, por exemplo, se você vai fazer pão, não precisa comprar uma máquina de fazer pão de última geração.
faça pão com as suas mãos, da maneira tradicional. A mesma coisa, se você vai fazer exercícios, faça exercícios usando o próprio peso do seu corpo. Existe uma infinidade de exercícios que você pode fazer. Uma das práticas boas que voltou à tona, que era muito antiga, é a calistenia, né? Onde você usa o próprio peso do seu corpo e faz vários exercícios para ter força, tônus muscular, corpo definido, além da saúde, que é o principal, né? E o outro hábito que eu considero muito importante, tá, pessoal, é banho frio, com pequenas exceções, é lógico, né? O banho frio, pessoal, ele tem um efeito analgésico, vasoconstritor, ele é anti-inflamatório, ele aumenta o ritmo cardíaco, ele atua no sistema nervoso, ele libera neurotransmissores, como adrenalina e outros transmissores que são importantes para as funções fisiológicas dos órgãos que nós temos. O banho frio, tá? Ele te dá uma motivação para tudo, tá? Então aquele choque que a gente leva da água fria, tá? Ele estimula N funções, como as que eu falei anteriormente, mas ele traz uma motivação a mais no seu dia a dia, tá? Não que você vai entrar direto no banho frio, mas você pode tomar seu banho quente, depois transfira, se lave tudo, transfira para um banho morno e gradativamente tu vai para o banho frio, pessoal. Onde tu pode ficar de 2 a 3 minutos na água fria, isso é suficiente, né? É lógico, eu sou de uma região do Rio Grande do Sul, onde é muito frio aqui no inverno, né? Então, digamos assim, que no inverno é muito difícil transformar a água quente ou morna para fria, né? Então, isso é muito bom no verão, né? Nem sempre eu faço banho frio, só quando é muito quente, mas é muito revigorante. Então, essas três práticas, né, são práticas imediatas para pessoas comuns, de fácil hábito para você levar para o resto da sua vida. Então, mantenha esses três hábitos. É para todo mundo, não precisa ser um preparador especial, né? É muito simples, tá? E outra coisa, uma observação importante que eu quero colocar é que esses três hábitos, como eu gosto de sobrevivencialismo, de preppers, né, de estar preparado para situações difíceis, né, que todo mundo pode passar e basta estar prevenido, não que a gente deseje que elas ocorram, mas quando elas ocorrerem você tem que estar pronto, acima de tudo com algo chamado conhecimento. E depois com a habilidade necessária para fazer aquela prática que te permitirá seguir adiante na tua jornada, né? Então esses três hábitos, tá, pessoal? É que você ficar um dia, isso na sobrevivência, ficar um dia sem comer não vai te matar, pessoal, né? Tem a regra dos três, né? A regra dos três é bem simples, né? Você pode ficar 3 minutos sem respirar. Se você passar de 3 minutos, você morre, né? Você pode ficar 3 dias sem água, né? Depois você já começa a desidratar. Você pode ficar 3 semanas sem comer nada. Depois o corpo entra num processo, nisso aí o corpo entra em degeneração e ele vai consumindo gordura, materiais teus e tu vai falecer, né? Como se diz. Mas aquela velha história, né, pessoal? Um dia sem comer não vai te matar. Então suponha que você está em trânsito numa viagem e você, por algum motivo, não pôde comer naquele dia, né? Fique sem comer, toma só água, não há problema nenhum, não vai lhe acontecer nada. Você não vai ficar tonto, não vai desmaiar, não vai morrer, pessoal. Com relação a caminhar, que é o segundo hábito, né? Caminhe muito, pessoal. Você caminhar, tá? Te gera uma resistência a curtas e a longas distâncias, né? Depois, quando você tiver mais prática em caminhar habitualmente, né, você pode colocar um peso nas suas caminhadas. Isso vai te dar mais resistência. Suponha que algum dia você tenha que estragou o seu carro, você está no interior e você tem que voltar para a cidade. E aí não tem meio de transporte, né, supondo essa situação terrível, né, e você tem que voltar para casa. Mas a distância que você tem é de 10, 15 quilômetros, né? Você consegue fazer uma caminhada de 10, 15 quilômetros? Só consegue se treinar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? 1 hora de caminhada, no meu biotipo, né? Eu tenho um relógio que marca tudo isso muito bem, que eu já fiz um vídeo, uma live no meu canal, procurem lá,
né? 1 hora de caminhada representa de 5 a 6 quilômetros quando você caminha, tá? Isso representa 8.000 passos. E esses 8.000 passos de 5 a 6 quilômetros que você caminhou, você queimou 400 calorias. Então, essa é a importância de ter o hábito de caminhar. Eu, todo dia, assim, eu aprendi a deixar, quando eu estou na cidade, eu moro um pouco afastado, mas quando eu estou na cidade para fazer minhas coisas, eu aprendi a deixar o carro na garagem e faço tudo a pé na região central. Eu caminho num dia de 8 a 10 quilômetros, tranquilamente. Às vezes 12 quilômetros, fazendo todas as funções que eu tenho. Isso já é minha prática. E o banho frio, tá, pessoal? É para situações de emergência, né? Imagina numa situação de necessidade ou de algum pequeno imprevisto relacionado à energia, né? Onde você não vai ter o seu banho quente e vai ter que tomar o banho frio, né, pessoal? Então, nada melhor do que já estar habituado a tomar banho frio. Também quando você vai fazer caminhadas longas, né, pessoal? Às vezes, um trekking longo ou algum desafio de caminhar muitos quilômetros por alguns dias, né? Você vai ficar acampado, você vai ficar em pousada, mas às vezes haverá situações que não há nenhum nem outro, né? Ou você chega num local e só tem água fria, então aprenda e se acostume a tomar banho frio. Então é isso, pessoal. Esses são os 3 hábitos que eu aconselho a que todos possam praticar e isso aqui vai mudar a sua vida muito, sem muita loucura com relação a exercício e alimentação. Tá bom, pessoal? Grande abraço e nos falamos no próximo vídeo e na próxima live. Valeu!